E o nosso assunto agora é sobre crescimento nas crianças. Como identificar se existe algum problema? Quem fala com a gente sobre este assunto é a ortopedista pediátrica Tayla Yoshi. E você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, tá bom? Se de repente tem alguma dúvida, tá percebendo que seu filho ou a sua filha não está crescendo, ou a vovó que está preocupada com aquela criança que o desenvolvimento está meio, de crescimento está meio lento, pode mandar a sua pergunta para cá, que a doutora responde para a gente. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Muito obrigada, é um prazer estar sempre aqui. Para falar desse assunto que é tão importante. É um assunto que eu gosto bastante de falar. Sim, e gera muitas dúvidas, né? Bastante. É a angústia materna, de saber se seu filho está bem, se está crescendo adequadamente. Eu gosto de sempre esclarecer isso para as mães, para elas poderem ficar mais tranquilas também. E o sentimento de culpa, que as mães acabam sempre tendo por conta, de repente, da alimentação, se a alimentação está interferindo nesse crescimento, né? Exatamente. Isso é muito comum, da mãe chegar e falar assim, doutora, meu filho não cresce, será que é porque eu não consigo fazer ele comer brócolis, porque eu não consigo fazer ele tomar leite, E às vezes não tem nada a ver com isso, então muitos fatores que vão influenciar no crescimento da criança. Lógico que uma alimentação adequada, com bons nutrientes, isso é essencial para uma criança crescer. Até porque se a gente não tem nutrientes, como que vai crescer, Isso serve para os seres humanos, para as plantas, para os animais, para todo mundo, Para todo mundo, O que acontece, Essa questão do crescimento infantil, ela tá ligada à questão genética dos pais? Muito. É um dos principais fatores, A questão genética, o tamanho dos pais ou até dos avós, isso vai influenciar bastante. Durante a consulta, existem algumas formas da gente fazer um cálculo estimado se essa criança vai crescer bastante ou se ela não vai ter uma estatura tão alta. Mas o mais importante de saber se essa criança vai ser uma criança alta ou não é saber se ela está dentro do padrão de normalidade. Qual que é o padrão de normalidade? É por faixa etária? Por faixa etária, exatamente. Quem faz isso normalmente é o pediatra na puericultura. Puericultura é o processo da pediatria em que eles fazem essa avaliação periódica da criança para ver se ela está crescendo, se está tudo bem, se está dentro do normal, que a gente chama, tá? Então, cada idade, cada faixa etária, o pediatra vai identificar, vai falar, precisa ser dessa estatura, desse peso. Exatamente. Então, é de acordo com a idade e com o sexo também, porque para menino e para menina, o peso, o tamanho vai ser diferente também. Agora, vamos supor assim, você falando, eu lembrei que a minha irmã levou meu sobrinho no pediatra e ele está com a idade de 1 ano já. Ele tem 8 meses. Esse crescimento, ele vai permanecer assim, nessa diferença ou ele vai chegar um momento ali Não que necessariamente. vai dar uma estagnada? Pode ser que ele possa ser uma criança de estatura alta, de prognóstico. Por exemplo, se ela for sua irmã, você é alta. Então, provavelmente a sua família seja alta, ele seja uma criança que às vezes esteja um pouquinho acima da curva. Na verdade, nem meu pai e minha mãe, mas meus avós que eram altos. Então, olha só que loucura, Os avós... que a gente acaba pegando o gene dos nossos avós mesmo. Às vezes tem aquelas brincadeiras, acho que não é seu filho não, tá muito grande para ser seu. Mas às vezes é porque os avós eram grandes, Então, isso não é uma verdade. O pai é alto, a criança vai ser alta e necessariamente, Eu sei que tem bastante pais que se preocupam com essa questão da estatura e acabam indo buscar orientação para dar medicamentos. Até que momento que o medicamento precisa entrar para aumentar a estatura dessa criança? Essa questão do medicamento, normalmente quem vai passar é o endocrinologista pediátrico, tá? Existe indicação e quando está bem indicado, é um excelente tratamento. Só que não pode ser feito a revelia, que a gente fala, para qualquer um, de qualquer jeito, sem tomar cuidado, Qualquer medicação tem riscos. Imagina um hormônio para crescer, Então, é o hormônio que eles tomam. Exatamente. Então, às vezes, assim, a gente quer para crescer em altura, mas daí cresce coisa ruim também, Então, a gente tem que cuidar disso. Que tipo de coisa ruim? Até tumores podem acontecer se o tratamento não for feito adequadamente, acompanhado. Além de questões de alteração da função dos rins, do fígado, porque essas medicações sobrecarregam, esses órgãos. Mas quando está bem indicado, é um ótimo aliado. Então, é uma maneira de aumentar... Como que a gente faz para saber se talvez seja uma criança que precise de algum auxílio para o crescimento, Então, o principal fator é se ela está fora da curva, então ela está muito abaixo da curva.
Então, a curva esperado para a idade ou sexo da criança, então isso vai influenciar bastante. E também se ela está muito fora da estatura dos pais. Né? Então, os pais têm uma estatura mediana, alta, e a criança está muito baixa. Então, pode ser que ela tenha um problema. Depois disso, identificando que realmente a criança está crescendo menos do que deveria, aí a gente vai ter que identificar a causa. Será que é só porque ela está comendo mal? Será que é porque ela faz uma atividade física inadequada ou não faz atividade física, está muito acima do peso? Será que ela tem algum problema na placa de crescimento do osso que impede com que ela cresça? Então, daí a gente tem que fazer um check-up para ver se esse paciente é candidato. Por exemplo, se o paciente tiver problema na placa de crescimento do osso... Onde que é essa placa de crescimento? Normalmente ela fica próximo das articulações. Tá. Tanto aqui quanto quando o quadril, aqui todas... Isso, exatamente. Então, a placa de crescimento, se ela tiver com defeito, você pode dar um monte de hormônio que a criança não vai crescer. Por isso que é importante a gente identificar a causa. Então, se o meu filho tiver problema na placa de crescimento, não vai ter o que fazer? Não, ainda tem o que fazer. Ainda tem cirurgias que a gente faz o osso crescer. Tem isso também. Sério? É complexo, é diferente, mas tem ortopedistas que fazem só isso, que fazem só o crescimento dos membros. Então, sempre tem opção, sempre tem o que fazer. Só que tem que fazer adequadamente com um profissional adequado. Tem que buscar a informação para você saber, né? Até quando é normal, o que não é normal, é através do médico. Exatamente. É pesquisando mesmo, se você se identificou. Mas a partir de que momento que o pai e a mãe têm que se preocupar? Tipo, opa, meu filho está crescendo. Quem vai falar é o pediatra. Exatamente. Por isso da importância de ir no pediatra e fazer o segmento. Sim, tá? o pediatra Eu falo que a rotina, prevenção é o melhor remédio. Sim. Porque se a gente pega cedo o problema, a gente consegue intervir. Por exemplo, problema de crescimento. Se você der a idade ideal ali para a gente começar a tratar, intervir, observar, a partir dos 6, 7 anos. Se às vezes vem com 12, 13, às vezes já não consegue fazer muita coisa. Uma demorada, né? Doutora, tem pergunta chegando. Vamos colocar legal. as participações aqui no nosso plasma. É a Jéssica. Por que algumas crianças demoram mais para crescer? Tenho um filho e um sobrinho da mesma idade. Meu sobrinho é muito maior. É algo que eu estou fazendo errado. Olha lá, já vem o sentimento de culpa da mãe, né? Para começar, eu vou falar, Jéssica, calma teu coração, viu? Nem tudo é culpa da mãe. Quase nada é culpa da mãe, na verdade. Certeza, né? Faz parte do processo fisiológico. Exatamente. Né? Então, mesmo sendo primos ali, né, parentes, são vários fatores que vão influenciar. Desde da dieta, como ela comentou ali, mas questão familiar, atividade, até estresse. Se a criança está passando por algum tipo de estresse, também isso pode influenciar, né? Crianças que dormem pouco também crescem menos. Aí, ó, criançada, viu, ó? Tem uma criança aqui que tá ouvindo, né? A filha da Grace tá aqui, a Grace já tá aqui, ó, viu? Ó, tem que dormir bastante, né? Porque criança parece que gosta de dormir, né? Quando a gente fala que a criança precisa dormir para crescer, não é brincadeira da mãe, verdade. não. É verdade, é verdade. O crescimento ajuda. E daí, durante o crescimento, é verdade que dói? A criança sente dor nesse crescimento? Essa é uma queixa muito comum. Dói para crescer. Infelizmente, dói para crescer. O que acontece para o paciente sentir esse tipo de dor? Né? Nem todo mundo vai sentir. Isso vai muito de acordo com a sensibilidade de cada pessoa. Então, tem pessoas que são mais sensíveis e vão sentir mais, e tem gente que passa despercebido. Outro fator é o quanto essa criança vai crescer. Então, quanto mais você cresce, maior a chance de você ter dor de crescimento. Ou se você fica muito tempo sem crescer e daí cresce de uma vez. Aí dói mais ainda. Por que isso acontece? Porque a capacidade do osso dele crescer, às vezes, é muito maior que das outras estruturas. Do músculo, do tendão, até do periósteo, que é a cobertinha que reveste o nosso osso. Então, eles não conseguem acompanhar. Então, na verdade, essas estruturas, elas ficam irritadas com o crescimento e acabam tendo essa manifestação. E por que normalmente é mais à noite? Porque a criança, ela brinca, então ela ativa aquela musculatura. Aí, no final do dia, aquele músculo está muito ativado, ela sente aquele desconforto. Normalmente, fez uma massagem, descansou, tomou um banho quente, a dor vai passando. Tá? Mas para a gente falar que é dor de crescimento, a gente precisa avaliar e excluir doença. Tá? Isso é importante. Tem até uma pergunta, deixa eu ver aqui se é a pergunta, para responder se é essa pergunta da Aline. Ó, meu filho de 6 anos tem reclamado aí, ó, muitas dores nas pernas, principalmente na hora de dormir. Às vezes chega a acordar de dor. Pode ser por conta do crescimento? Isso existe mesmo? Existe, né, Aline, como a doutora explicou, mas tem que verificar, né, de repente, né? Um fator ali
da história do filho da Aline, que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, é o fato dele acordar à noite, tá? A dor de crescimento, ela não pode impedir a criança de ter uma vida... Qualidade de sono. É, uma qualidade de vida adequada. Então, assim, se uma criança fala assim, hoje eu não vou descer pro parquinho porque eu tô com dor. Opa! Eu não dormi porque eu tava com dor. Ou acordei, não consigo ir pra escola porque eu tô com dor. Vamos ter que avaliar para ver se é só dor de crescimento mesmo, se a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar essa criança, tá? Então, assim, a dor de crescimento, ela não pode impedir a criança de fazer nada. A criança pode ter um desconforto? É mais comum à noite? Com certeza. Mas ela tem que conseguir dormir, tem que conseguir se alimentar. Às vezes, mas tem que tomar remédio. Às vezes, né, pode acontecer de um dia que ela tá mais sensível ou pulou muito, pode precisar até um remedinho. Mas, de modo geral, ele tem que conseguir dormir bem. Mesmo que seja dor de crescimento, se ele tá dormindo mal por causa da dor, a gente precisa fazer alguma coisa por ele. Que interessante, né, gente? Todo mundo passou por esse processo. Né? De dor, de crescer, né? Tem mais uma pergunta chegando aqui, vamos colocar na tela? Vamos ver quem que é a Carla. Sempre ouço falar que menina cresce antes, mas menino cresce mais. É verdade isso? Tenho um casal de filhos e fico na dúvida do que esperar. O que será que vem por aí, né, Carla? O que você acha? O que você fala, doutora, sobre isso? Perfeito, ela definiu exatamente a diferença entre os meninos e as meninas. As meninas crescem primeiro, mas crescem menos. Os meninos crescem. Eu sempre falo que é como se fosse uma curva. A da menina é uma curva bem pontuda. E o do menino é uma curva mais suave. Ele fica mais tempo crescendo, mas vai mais gradual. A menina, ela tem um pico e daí ela já para um pouquinho antes do menino de Em que crescer. fase acontece isso? Que faixa etária? Normalmente as meninas, elas têm um pico maior de crescimento um pouco antes da menstruação. Então, a média ali com 11, 12 anos, que a gente vai ter o maior crescimento das meninas, podem crescer até 10 centímetros num ano, que é bastante. Nossa, é bastante. Mãe não vem, se compra roupa. Como que é o nome daquele negócio? Estirão de crescimento. Estirão de crescimento, exatamente. É isso? Pá. É a época que as meninas mais crescem, bem próximo da menstruação. As meninas vão crescer ali em torno até os 15 anos, mais ou menos, tá? Vai depender da época que ela menstruou. Os meninos, eles têm o estirão de crescimento da adolescência com 13 para 14 anos e vão crescer até 16, 17, alguns até 18 anos. Nossa. Então a menina já parou de crescer já faz um tempo e o menino ainda tá crescendo, né? Coitada das mães de menino, porque vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, tem que aumentar o tamanho da cama então, também. Exatamente. Então, quando chega ali naquela idade dos 11, 12 anos, é muito comum as meninas estarem bem maiores que os meninos. Sim, mas com aquela característica de mais mulher, de mais moça, né? Exatamente. A gente percebe isso. E o menino tá lá, molecão, né? Todo relaxadão, sossegadão. E a mulher realmente acaba tendo essa diferença na aparência, que se torna mais mulher. Exatamente. Que se torna um corpo feminino. Que loucura. Tem mais uma pergunta chegando aqui. Que delícia falar sobre isso. Interessante, né? É gostoso. Conhecer um pouco mais sobre a nossa fisiologia. Minha filha reclama muito por ser bem menor que as amiguinhas do colégio. Tem algo que possa fazer em casa ao invés de remédios ou tratamento? É a Juliana. Porque ninguém gosta de ser a primeira da fila, né? É gostoso ser a última da fila, né, gente? Autona, né? Exato. Mas a criançada... E começa uma questão de brincadeira chata, aquele chamado bullying, né? Então, isso aí acaba incomodando não só a criança, mas também acaba preocupando os pais, né? É desconfortável. Ninguém gosta de ser o tampinha, né? E aí, tem alguma coisa para fazer? A Juliana tá perguntando. Olha, primeiro a gente precisa identificar se isso está dentro da normalidade, né? Será que ela é uma baixinha normal ou será que ela é uma baixinha que tem doença, né? Que tem algum problema de saúde? Eu acho que é o primeiro ponto. Para fazer em casa, não tem nada que a gente fala assim, vou fazer ginástica, vou me pendurar e daí eu vou crescer mais. Não tem nenhum exercício. O estímulo de atividade física, de dança, alguma prática, natação, isso ajuda, estimula? Ajuda a crescer, a alcançar o seu potencial de crescimento. Então, assim, se eu tenho pais com estatura média, minha estatura ia ser 1,60 m. Se eu tiver um bom peso, fizer atividade física, for uma pessoa ativa, provavelmente eu vou alcançar o máximo dessa minha altura. Né? Entendi. Mas não quer dizer que, então se eu fizer bastante exercício, for magrinha e comer salada, eu vou chegar a 1,80 m? Não vou, porque a minha genética não me permite chegar a tudo isso. Sim. Mas se o máximo que eu ia chegar era 1,65 m, muito provavelmente se eu tiver um estilo de vida saudável, eu vou chegar mais próximo desse máximo. Entendi. Muito legal, né, gente? Adorei esse bate-papo, espero que você de casa também. Obrigada pelas participações. Caso ficou alguma dúvida que a gente não respondeu aqui para você, deixa eu mostrar o Instagram aqui da doutora, doutora Taila
Taila.ortopedia, tá? doutora Taila.ortopedia. É a Yoshi ou eu falei certo? Falou, Yoshi, Falei, tá né? certinho. Tá certo, né? Uhum. Yoshi, né? É. Ó, doutora Taila.ortopedia, tá? Tem várias informações aí relacionadas a este assunto, síndrome da perna curta, ó. Como escolher o calçado do seu filho. Que bacana esse tema, hein? É, eles gostam bastante. Às vezes eu peço até para as mães levarem os sapatos pra gente na consulta ver quais sapatos que a criança tá usando, que é bom, que é ruim, para ajustar. Ó, uma próxima pauta. É, Né? com certeza. Obrigada, viu, doutora, pela sua presença aqui. É sempre um prazer receber você aqui com a gente, tá? Muito obrigada pelo convite, como sempre. Muito.